está feliz, dá um glória a Deus? Quem está feliz, dá um glória a Deus? Para ficar melhor, quem está feliz, dá um glória a Deus? Aleluia! Sem perca de tempo, abra a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus que escreveu Lucas. Capítulo é de número 14. Versículo 15 em diante, enquanto os irmãos procuram. Já quero agradecer aqui aos irmãos pela oportunidade, o pastor Cídio, que confiou essa noite estar dando essa grandiosa oportunidade de estar ministrando a palavra. E eu já trago aos irmãos a saudação do pastor Luiz. Do pastor Luiz. O pastor Luiz está conosco aqui em São Paulo. E glória a Deus, nós podemos estarmos com ele ali recebendo uma palavra poderosa do céu. E podemos estar nos alimentando do que a igreja que já se alimentou por muitos anos. Eu pude experimentar o que a igreja aqui tem participado do poder do Senhor sobre Condeúba. Também estou aqui com o nosso irmão em Cristo Jesus, Moisés Mariano, e sua digníssima esposa Miriam, casal abençoado de Deus, que nos levou a uma grande obra ali em Pernambuco, e o nome do Senhor foi exaltado. Nós passamos por 3 cidades, por Petrolina, Juazeiro e Cabroá. Jesus deixou marcas sobre aquele lugar. Jesus operou prodígios e maravilhas. E Ele vai operar nessa noite. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Oh, glórias! Quem achou dar glória a Deus? Minha versão ela está na NTLH. E os irmãos devem estar na versão Almeida Corrigida e alguns outros da Fiel. Mas como a Bíblia que eu estou estudando esse ano, eu estou com a minha versão um pouco mais simplificada, mas eu quero que os irmãos me acompanhem. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante, vai dizer assim: se o irmão sentir a vontade e reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Dos que estava sentado à mesa ouviu isso e disse para Jesus: feliz os que irão sentar à mesa no reino de Deus. Então Jesus disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que está tudo pronto. Mas ele, um por um, começaram a desculpar. E o primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de me casar e por isso eu não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão, e ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse ao patrão: já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas, pelos caminhos, e obrigue que os que encontrarem ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará do meu jantar. Sente glorificando o nome do Senhor.
Pode ser melhor. Sente glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, estou pouco sem voz, mas eu creio que Jesus vai nos dar graça para terminar essa pregação. O texto ao qual nós lemos, o Evangelho de Lucas, ele vai nos ensinar algumas coisas importantes para o reino dos céus. Quando Jesus ele começa a dizer isso aos povos que estavam na frente, ali estavam os fariseus, os essênios, e tinha muitas outras pessoas reunidas com Jesus sobre aquele lugar. E Jesus, quando ele quer nos falar algo que nós possamos entender, ele fala diretamente conosco. Mas quando ele quer falar para pessoas que ele acha que não é digno que não entenda, ele vai falar por parábola. E parábola, nós sabemos que é um conto. Toda vez que Jesus vai dizer sobre uma parábola, ele vai trazer coisas da terra para falar das coisas do céu. E toda vez que Jesus ele fala em parábola, ele quer trazer uma pergunta e uma resposta. Ó, seu irmão, hoje você vai ter uma pergunta e uma resposta para a sua vida. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, mas hoje tem resposta de Deus para a sua vida. O problema é que nós queremos só ouvir o que agrada a nós. O problema é que as nossas respostas é que nós queremos ouvir aquilo que agrada ao nosso coração, ao nosso eu, e Jesus não fala o que nós queremos, Jesus fala o que nós precisamos. E a parábola é isso, é simples. Se nós abrirmos a Bíblia, a carta de 1 Samuel, o Senhor vai falar para o profeta Natan, e ele vai dizer: Natan, desça a casa do meu servo Davi, que ele precisa ouvir a minha voz. E Natan, quando ele chega no palácio, ele vai chegar para Davi falando em parábola. E eu disse que parábola, ela é uma pergunta embutida com uma resposta. E Natan vai chegar para Davi e vai falar com Davi sobre algo que Davi fez. E ele vai contar dizendo: Davi, um homem muito rico, ele queria dar um banquete. E nesse banquete, Davi, ele convidou muitas pessoas. Mas esse homem era um homem de muitas posses e tinha muita condição. Porém, Davi, tinha um outro homem que só tinha um carneirinho e um carneirinho de estimação. Davi, esse homem que queria dar o banquete, ele foi e pegou a única carneirinho que aquele homem tem, e tomou e matou. Davi, quando ouviu aquilo, ele se indignou. Ele ficou por dentro de si enfurecido. E Davi vai se levantar do seu corpo e vai dizer: esse homem merece morrer. Aí Natan se levanta: tudo bem, Davi, eu te contei a parábola e te fiz uma pergunta. Porém a pergunta, a resposta saiu da sua própria boca: esse homem é você. Meu Deus. Uma pergunta e uma resposta. O problema é que nós, quando nós queremos ser abençoados e Deus manda uma resposta para a igreja de bênção, todo mundo fala: é para mim, eu recebo, eu estou aqui. Mas quando é uma correção, ele fala: se fulano tivesse aqui, era para ele, se o pequeno tivesse aqui, era para ela. A palavra vem para quem está no culto, é para você. Quem quer receber a palavra de Deus? Aleluia!
dele a espada não se apartaria. Não é essa a mensagem, mas para nós entrarmos aqui, eu preciso contar um pouco do que aconteceu antes. Jesus ele estava em meio aos fariseus, e sabemos que naquele tempo tinham os essênios, os fariseus e os saduceus, 3 tipos de pessoas que existiam no tempo de Jesus. Os essênios eram um povo que preferiram viver escondido no deserto, porque eles achavam que, estando distante dos outros povos, eles conseguiriam simplesmente ser salvos. Eles não precisavam estar no meio da população para ser salvos. Eles ficavam no deserto e lá eles buscavam o Senhor, adoravam o Senhor, mas não se misturavam com os povos. Então eles preferiram ficar isolados. Mas Jesus disse em tua palavra que nós temos que congregar. Se você não vem para a casa do Senhor para congregar, você não ouve Deus falando com você, você não ouve Deus te corrigindo. Congregai-vos, temos que estar todos juntos. Os saduceus eram outro tipo de pessoas que não acreditavam em anjos e nem em espírito. Os saduceus não acreditavam no Espírito Santo. Os saduceus não acreditavam no arrebatamento, mas eles eram os que estavam no meio do povo mais elitizado. Eles estavam imbuídos dentro do sinédrio. Eles estavam juntos daqueles que legislavam as leis. Eles estavam lá, no meio da cúpula romana, que tinha o poder político. Então esses eram os fariseus. E eles julgavam conforme eles achavam. Mas tinha um outro povo, os fariseus. Repete comigo, fariseu. Os fariseus acreditavam em anjos e em demônios. Os fariseus acreditavam no fim dos tempos. Os fariseus acreditavam no arrebatamento. A igreja de Cristo, quem acredita em anjos e demônios? Glória a Deus. Quem acredita no fim dos tempos? Glória a Deus. Quem acredita no arrebatamento? Então olhe para o Senhor e fale assim: dentro de nós tem um fariseu. Se você acredita em anjos e demônios, se você acredita no arrebatamento, se você acredita no fim do tempo, somos comparados com os fariseus. Porém, os fariseus daquela época, eles faziam leis pesadas, que para o povo acabava sendo um jugo muito grande, que eles não podiam carregar. É por isso que lá em Mateus, capítulo 28, Jesus vai dizer: eles colocam fardos pesados em cima do povo, sendo que eles mesmos não conseguem cumprir. Quando eles vão nas sinagogas, quando eles vão nos templos, eles procuram os primeiros lugares para tentar ser visto. Quando eles vão nos banquetes, eles querem escolher os melhores lugares. Mas Jesus vai dizer: não, eu não vim para esses, eu vim para aqueles, para quem? Porque o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Para quê? Para pregar para os pobres, oprimidos, para os cegos, para aqueles que não tinham, que não podiam. Era esses que Jesus veio buscar. Glória a Deus. E aí eu entro nessa palavra, porque Jesus vai começar dizendo sobre isso. Quando nós começamos o capítulo 14, Jesus vai dizer que havia um homem que estava para dar um grande banquete. E para quem ele estava falando? Para os fariseus e os saduceus que estavam naquele lugar. Porque nos versículos anteriores ele vai dizer: olha, quando entrarem para uma festa, não sente nas primeiras cadeiras, não sente nos melhores lugares. Por quê? Porque se por acaso o convidado disser que aquele lugar estava reservado para que a vergonha não venha sobre você e você seja mudado de lugar, é melhor que você sente no último lugar. Porque se você sentar no último lugar e
vai ser honrado perante o dono da festa. Então fala para o seu irmão: os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Eu não sei em que lugar você está, mas se você chegou hoje aqui para adorar o Senhor na sua maior simplicidade, não se preocupa quem correu para ficar na frente, porque Jesus vai visitar quem está atrás. E ele vai dizer, quando der um banquete, não convide o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Não convide, vou parafrasear, quem tem condição, porque esses aí farão outro banquete, porque querem te agradar. Aí Jesus vai dizer: mas quando vocês derem banquete, convide os pobres, convide os cegos, convide os aleijados, convide quem não tem, convide, porque eles não têm como te pagar, mas o Senhor que está no céu recompensará tudo o que você fez. Então fala para o seu irmão: não olhe para a condição, mas olhe para o coração. Não, tem gente que está só convidando porque pode receber algo em troca, mas Jesus está dizendo: não espere nada em troca, possa sim esperar, porque quando você cuida do Deus aqui na terra, Ele manda a bênção do céu para a sua vida. Aí Jesus vai dizer, no verso: um dos que estavam sentados à mesa ouviu isso e disse: felizes os que irão sentar à mesa no reino de Deus. Um dos que estavam na mesa, um dos que estavam, me ajuda a pregar, um dos que estavam na mesa, disse: feliz os que vão assentar no reino de Deus. Ele estava sentado com Jesus, ele estava lá ouvindo Jesus, mas ele vai dizer: felizes os que se assentarão na mesa no reino de Deus. E aí Jesus vem com uma parábola. Qual é a parábola, pastor? É essa. Ele vai dizer: um certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Mas quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que está tudo pronto. A festa estava preparada. Quando alguém fazia uma festa, Pedro Anderson, naquela época, ele fazia um cálculo. Ele sabia quantas pessoas eles tinham convidado. Então ele sabia o quanto ele tinha que comprar, o que ele precisaria para montar a mesa. Ele sabia quanto que ele ia gastar de quantidade de mercadoria para que os convidados comessem. É tanto que na boda de Caná, quando falta o vinho, o noivo fica preocupadíssimo, porque para o noivo era uma vergonha faltar vinho no casamento. Isso quer dizer que ele não calculou quantas pessoas tinha convidado para ter a quantidade certa para servir todos os convidados. Mas se você convidou Jesus, não importa se está faltando, Ele vai fazer a multiplicação na sua vida. Eu não sei se você convidou Jesus para entrar dentro da sua casa, eu não sei se você convidou Jesus para o banquete que está aqui hoje, mas se você convidou, mesmo que tenha faltando, Ele vai multiplicar. Pergunta para o seu irmão: convidou Jesus aí, meu irmão? Quando você não convidou, começa a convidar: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus.
servo volta para dizer para o seu patrão, dizendo que os convidados não viriam, ele quis saber por quê. Vem comigo com a Bíblia. A Bíblia vai dizer, versículo 18: mas eles, um por um, começaram a dar desculpa. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. Nessa noite Jesus está dizendo: para de dar desculpa. Chegou a hora de você ir avante. Para de colocar impedimento para fazer a obra de Deus. Deus já te chamou, já te capacitou, e você continua colocando desculpa para fazer a obra dele, para estar sentado na mesa com ele. Ele não quer ouvir nessa noite desculpa. Ele quer que você fale como Isaías: eis-me aqui, usa-me. Ele quer usar você, meu irmão. Ele quer usar você, minha irmã. Mas precisa você primeiro fazer esse convite. Vem Jesus, vem Jesus, vem me usa, vem me usa, vem me usa. Irmão Moisés, todos começaram a dar desculpa. E eu acho lindo isso, porque a desculpa, cada um é diferente do outro. O primeiro vai dizer: Senhor, eu comprei um campo e eu preciso ir lá ver esse campo. Primeiramente, ninguém compra algo que antes não vai lá ver, sim ou não? Se você comprar um campo, uma fazenda, a primeira coisa que você faz, vai lá ver se de repente a medida que te falaram, se o campo é fértil ou não, se tem plantação, se dá para criar gado ou não, se dá para plantar ou não. Ninguém compra algo antes de ver. Mas Jesus está dizendo: meu irmão, para de inventar desculpa. Começa a fazer a obra hoje. Começa a adorar hoje. Deixa a desculpa de lado, porque o convite já foi feito e você precisa dar agora o primeiro passo. Irmão, o que nós dizemos hoje: eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo. Ei, meu irmão, se você dissesse eu consigo tudo, Jesus não te escolheria. Não, não. Porque ele pega os que não são, o que não tem, o que não pode, para fazer e mergulhar os que tem, o que pode e o que tem. Ele quer você mesmo. Ele quer você nas suas limitações, com os seus defeitos. Ele te escolheu, porque é ele que capacita, é ele que dá, é ele que justifica. Tem um monte de gente aí pregando, dizendo: se eu não estivesse lá, não teria aceitado Jesus. Se eu não estivesse lá, o culto não teria sido a benção. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer: não é por você estar aqui, mas é por Jesus. Você voltou e está no lugar, porque onde tem dois ou três, é onde tem meu nome. Ele está presente, ele está presente, ele está aqui. Então você vai pegar na mão do seu irmão e dizer: pega a mulher aí, fala aí, para de desculpa, meu irmão. Jesus te chamou e ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. O segundo, olha o que o segundo vai dizer: Senhor, eu comprei um animal. Minha Bíblia vai dizer aqui o segundo: eu comprei 5 juntas de bois precioso e preciso ver se trabalha bem. Comprei 5 juntas de um animal precioso e eu preciso ver se trabalha bem. Meu irmão, vem comigo. Quem vai comprar um carro de muito valor, ele não faz o test drive antes? Se realmente
o motor é tudo aquilo mesmo que o pessoal dizia, se realmente ele tem a estabilidade que precisa para andar a 200 por hora, quem compra uma casa, não vai ver se é de 2, de 3, de 4 dormitórios, se tem 2 ou 3. Quem vai comprar algo que é precioso, antes de comprar, vai ver. Antes de comprar, vai ver. Mas ele arrumou desculpa. Muita gente aí arrumando desculpa para não vir nos cultos, dizendo: eu preciso primeiro fazer isso, eu preciso primeiro fazer aquilo, eu preciso primeiro ver se realmente está daquele jeito. Aí, se der tempo, eu vou hoje. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me dissermos, vamos à casa do Senhor. A alegria não está nos bens, não é no carro, não é na casa. A alegria está em adorar ao Senhor. É por isso que vai dizer o salmista: a minha alegria está no Senhor, que fez os céus e a terra. Se você está se alegrando por bens materiais, alegre-se mais pelo teu nome, está escrito no livro da vida, meu irmão. Olhe, por se alegrar por coisas terrenas que vêm e passam, mas se alegre por estar na boca do Cordeiro para sempre. Irmão Luciano, eu fico mais pasmado pelo terceiro, porque o terceiro vai dizer assim: olha, acabei de casar e eu não vou poder estar aí no convite. Aí Jesus vai dizer: aquele que não largar pai e mãe por causa de mim, não é digno de andar comigo. Eu não sei qual é a desculpa hoje, mas o impedimento vai cair por retirada. Nessa noite toda desculpa vai bater em retirada. Você que estava triste, arrumando desculpa para vir para cá do Senhor, nessa noite vai sair daqui. Eu não vou mais dar desculpa, eu só vou adorar ao Senhor. Eu vou adorar a Ele, porque enquanto eu adoro, Ele trabalha na casa. Enquanto eu adoro, Ele trabalha na família. Enquanto eu adoro, Ele trabalha nos meus bens materiais. Então primeiro, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Quem veio buscar nessa noite? Quem veio aí? E quando você adora, quem está visitando o seu lar agora, ó. Enquanto você adora Ele aqui, Ele está visitando a sua família, Ele está indo no leito do hospital, Ele está indo libertando, Ele está curando, Ele está transformando. A diferença está em você adorar. Fala do Senhor e adora aí, meu irmão. Ainda não estou sentindo nada para me dar glória. Não precisa você sentir. Da glória que você sente, da glória. Aleluia. Não precisa você sentir nada. Comece a adorar e Ele vai descer sobre a sua vida. O empregado voltou, versículo 21. E contou tudo ao seu patrão. E ele ficou com muita raiva. Ô irmão, e Deus fica com raiva? Fica. Se ira. Deus fica irado. Ele fica irado. Quando Ele vê que Ele já te deu vida, já te tirou do mundo das drogas, da prostituição, do mundo da bebedice, e já colocou você dentro de uma casa que você pode ter vida, família, ter tudo que você tem na sua vida, e depois que você está aqui, você quer sair de novo e voltar para onde você estava, Ele se ira. Mas é melhor estar na mão do Deus irado do que na mão de homens. Porque o Deus irado, mesmo assim, Ele tem misericórdia da minha e da sua vida.
mão de Deus nessa noite. Pastor, eu sei que eu errei, eu sei que eu preciso, deixa eu correr aqui. Ai, Jesus, mas ele não está na mão do Senhor, porque Ele te quebra todinho, Ele te amassa todinho, mas Ele faz um vaso novo. Ele arranca tudo aquilo da sua imperfeição e muda a sua história. Ele tira. E eu conto o testemunho aqui breve. Enquanto eu tinha condição, irmãos, de fazer a obra do Senhor, eu não fazia. Eu vim aqui, meus irmãozinhos, eu vinha de carro bom. Eu não quero aqui por falar, mas era a solução que eu tinha. Era boa. E eu vim aqui, eu adorava na igreja, mas um pouco, porque o coração estava distante do Senhor. Aí Deus falou assim, não, adorar não. Eu vou arrancar tudo. Eu vou tirar tudo. Eu vou arrancar porque eu sei em quem eu tenho depositado. Eu sei que o coração pode estar longe, mas não vai permanecer por tão longe, por tanto tempo assim. Então ele começou a tirar, ele começou a quebrar, ele começou a formar um vaso novo. E Deus foi e arrancou tudo. Por que Deus arrancou tudo? Porque se naquela época nós voltássemos à igreja, que nós estamos lá hoje, eu poderia falar que foi porque eu tinha condição. Eu poderia bater no meu peito também, se eu não tivesse aberto aqui, não comprado isso, não comprado aquilo, a igreja não estava aberta. Aí Jesus veio aqui e falou assim, ó, não é do seu jeito, não é como você quer, eu vou arrancar tudo para mostrar para você, eu não dependo de homem na terra para fazer a minha obra, eu arranco tudo e eu faço a obra. Vou dizer aqui, nós chegamos na casa de um homem num país santo. Minha esposa me ligou e falou, tem uma visita para fazer, eu ajudei hoje. Mas tem uma visita para fazer, eu não vou, eu tenho uma reunião hoje marcada para as 15 horas e eu não posso desmarcar essa reunião. Meu filho, eu estou passando aí. Desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, minha amiga, os rapazes da reunião, você está cansado aí. Não entendi nada, eu só liguei para você, pode passar, eu já estou na puta. Ela chegou, nós entramos no carro, entramos na casa de um homem que era pai de santo. E quando nós chegamos naquele lugar, a opressão era tão grande, mas tão grande, que nós começamos a orar, logo eu fiquei tonto. Me segurei assim, falei, meu Deus, que negócio é esse? A opressão que estava naquele lugar, era uma opressão tão grande que não queria me deixar de pé. E nós começamos a orar e nós dizendo, olha, tem uma barreira aqui. Está tentando separar esse casal. E essa barreira está fazendo divisão entre você e você. A mulher falou assim, o meu problema não é com Jesus. O meu problema é com esse homem, eu não quero mais ele. Não, a partir de hoje, a barreira vai bater em retirada. As muralhas vão ruir, porque Jesus está chegando hoje aqui. A mulher logo começou a chorar. Os homens choraram dizendo, olha, Deus já te levou 3 vezes no leito do hospital, mulher. E a última cirurgia que tu fez, quase tu morre. Ela começou a chorar. Nós começamos a orar na casa, ali, Deus revelou que tinha algo macabro dentro da casa. Um anel de magia negra escondido. Ele começou a tirar as coisas, começou a afastar as coisas. E nós tirando, e Deus revelou, tem mais alguma coisa que ainda escondida. Não tem. Tem sim. Fala para o seu irmão, não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Quando Jesus ele quer fazer a obra, ele vai trazer tudo mais claro. Não adianta esconder, porque os olhos deles é como chama de fogo. Não pisca e nem tostaneja. Ele está olhando tudo. Procurou um livro de 51 escondido. Arranca tudo. Fizemos 7 dias de campanha naquela casa.
No primeiro dia estava só nós, no segundo dia tinha mais um, no terceiro dia tinha mais três, no quarto dia a casa já não cabia mais ninguém. Que você é esse? Alugamos a casinha de baixo, começou a ter culto. Já começou o culto terça, quinta e domingo. Aí a casinha daqui a pouco começou a ficar cheia, só tinha um culto do microfone e uma caixinha pequenininha. As cadeiras, Jesus arrumou, não sei de onde, mas Jesus mandou: olha, estou mandando cadeira para vocês aí. Chegou as cadeiras. Daqui a pouco, a pequena tem que sair daqui. Um irmãozinho que tinha uma tabacaria no meio da rua, da comunidade, fechou as portas. Irmão Murilo, vem assim, aluga o senhor Orlando. Senhor Orlando, o senhor aluga esse ponto aqui para ser uma igreja? Ô meu, pelo valor antes, já tinha fechado a tabacaria antes, pode fechar. Ah, fechamos. Para ser uma igreja para a rua. Uma vez. A igreja só tinha lá 15 cadeiras. Os irmãos ficavam mais em pé e outros sentados. Daqui a pouco Jesus começou a mandar mais cadeira. Eu não entendi nada. Quanto eu gastei? Nada. Eu não tinha condição de dar nada. Jesus falou: eu não quero nada seu. Eu sou o dono do ouro, da prata. Eu faço e aconteça. Eu não preciso que você faça barganha comigo, porque eu mando e desmando. Uma casa depois eu não pego um velho de 80 anos, falou assim: eu não saio daqui, só quando eu morrer eu saio daqui. Começamos a levantar a mão: vai ser aqui. Olha o templo, vai ser aqui, vai ser aqui. Aí toda segunda-feira à noite, e os povo da igreja, tudo para fora da igreja, orar no ferro velho. Um mês, Jesus falou assim: no ponto é de vocês. Pior, era um ferro velho. E ferro velho tem tudo velho, meu irmão. Irmão Alisson, não tinha parede, não tinha nada, não tinha piso, era tudo no barro. E agora, fizemos um orçamento quanto ia ficar para colocar o piso: R$16.000. Ô irmão, você pode dar tanto, você pode dar tanto? Aí uns falou: eu consigo, outros falou: eu consigo. Tá bom, ó, vamos parcelar em 10 vezes, que aí fica leve para todo mundo, amém? Amém. Quando eu ia para comprar o piso, chegou o irmãozinho dizendo assim: Marcos, na obra, no meu trabalho de segurança, eles acabaram de terminar uma obra lá. Tem uns pisos sobrando lá. Se o senhor quiser, aluga uma carretinha e vai buscar os pisos. Irmão, a quantidade certinha que eu fazer na igreja, de ponta a ponta, de ponta não gastei R$1 com piso, porque o Rei da Glória, Ele estava no lugar, Ele estava dizendo: você vai montar e vai ver o meu trabalhar. Aleluia. Por que eu estou falando sobre isso? Jesus, Ele quer te usar. Aleluia, Jesus. Ele quer te usar. Mas Ele quer primeiro que você dê o primeiro passo. Ele quer. Versículo 22. Mais tarde o empregado disse ao patrão: já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Eu vou concluir o versículo 21, que eu pulei a parte dele. Desculpa. E ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade e traga. Seu Antônio, Dona Elvira, irmão Alisson, os irmãos da igreja, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Fala, irmão, Jesus, Ele não olha para a sua condição, Ele olha para o seu coração. Ele veio te buscar hoje aqui nessa noite. E Ele não se importa com o valor que está na sua conta, não. Porque
porque o Banco Central é dele, todo o olho do mundo é dele, ele está olhando nessa noite, é no seu coração, mas está zero a minha conta, não tem problema, que ele pode somente colocar a vírgula e um na frente, e mudar o zero, e colocar depois mais 300 zeros, e tornar você um milionário, não tem problema, mas ele está olhando primeiro para a intenção do seu coração, porque ele não quer pessoas que têm, que podem, que para que depois disso aí possam dizer que a obra só foi feita porque eles tinham. Não, ele está procurando hoje pobre, cego, aleijado, porque ele quer fazer uma grande obra, e quando ele quer fazer uma grande obra, ele quer escolher os improváveis. Traga os pobres, os cegos, os aleijados e os coxos. Sentaram. Mas se o Senhor olhou e ainda estava sobrando lugar, e ele disse: vai lá e traga qualquer um que estiver no meio da rua. Fala para o seu irmão, ainda tem espaço. Você pode não estar enquadrando nenhuma dessas qualidades, mas ainda tem espaço, ainda cabe. Cabe mais um aqui, cabe mais um aí para o banquete. Hoje nós viemos aqui para sentar nas bodas, na mesa com Jesus, e de repente você está sentindo que não foi convidado, mas nessa noite ele está dizendo: venha a mim todos vós que está cansado, que eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso fardo, porque o meu jugo é suave. Jesus está te convidando nessa noite. Hoje você está aqui no culto de Santa Ceia, e o acusador nem sabe quem ele é, não gosta nem falar o nome dele, mas ele está dizendo: você não merece ceiar, você não merece, você fez isso e aquilo. Mas ele está dizendo: se você confessar nessa noite, a misericórdia de Deus vai descer sobre a sua vida, e você vai fazer parte dessa grande mesa. Te afaste da presença do Senhor. Não deixe que o acusador te separa do amor dele. Ele está dizendo: ainda tem espaço. Ainda tem espaço. Eu não sei qual é a condição que você chegou aqui nessa noite, mas Ele te convidou aqui, você veio, porque Ele te convidou, Ele te buscou lá fora, você nos seus pecados, nos seus delitos, e Ele te resgatou. Você estava lá, perdido, como ovelha muda no matadouro, mas Ele te resgatou. Caminho para concluir. Versículo 23. Aí o patrão respondeu: vai pelas ruas, pelas estradas, pelos caminhos, obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de aqui a minha casa fique cheia. A fim de que a minha casa fique. A casa está cheia. A casa está cheia. Você já adorou, pastor Maxwell? Já louvou a Deus? Já ouviu a palavra do Senhor? A casa já está cheia. O momento propício é esse, de reconhecer que sem Ele nada você pode fazer. Louvado seja Deus. Porque Paulo vai dizer na carta, João vai dizer na sua carta: se nós estivermos na luz, como na luz também está, o sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. Não tem acusação sobre ti. O sangue já foi derramado na cruz. Ele já preparou a mesa. Ele deixou isso como um memorial para nós. Lembrar que o maior sacrifício Ele já fez por mim e por ti. E que agora você não tem que pagar mais preço nenhum. Não. Você só tem que obedecer a Ele.
obedecer a Ele. E à medida que você obedece, a graça dele te alcança. À medida que você ouve a voz dele e segue o caminho dele, a graça dele te acompanha. É por isso que nessa noite nós estamos aqui, para juntos cear e lembrar que Ele, que é o pão vivo, que desceu do céu, se ofereceu por nós, para que nós pudéssemos nos alimentar e ter vida, ter vida, ter vida. Você não está morto. Ele não te deu vida. Se você está vivo, adore a Ele. Engrandece o nome dele. Mas Jesus tem saudade de ti, meu filho. Lembre do que Ele já fez por sua vida. E o que Ele já fez por sua vida. Quando Ele já te usou, Ele não esqueceu de você. A mão dele continua estendida sobre a tua vida. Os ouvidos deles ainda está atento às suas orações. Não vos considereis as coisas antigas. Não! E não pensai nas passadas, porque hoje eis que eu faço uma coisa nova. Eu faço uma coisa nova sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu tenho saudade de você. Eu vou dizer, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Leia o último versículo e termino. 24. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará desse jantar. Os convidados não queriam e não quiseram participar do convite. Bem claro o texto. Mas quem não foi convidado chegou hoje aqui e vai participar do banquete que está preparado para nós. Então fala para o seu irmão, se alegre,